Oi, gente! Quero compartilhar mais um salmo com vocês. Hoje o Salmo 18. Não vou ler ele todo, mas tem algumas partes que me tocaram muito, que me marcaram, e eu inclusive marquei aqui na minha Bíblia. Eu quero ler primeiro com vocês o verso 6 e depois o verso 16 e 17. Se você está com a sua Bíblia aí, pega ela, abre ela no Salmos 18. Nós vamos ler primeiro o versículo 6, que diz assim. Mais um salmo de Davi, tá, gente? Aqui no meu título tá escrito: para o mestre de música, um salmo de Davi, servo do Senhor. Ele cantou as palavras desse cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. No verso 6, Davi diz: na minha aflição, na minha angústia, clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz. Ouviu o meu grito que chegou à sua presença e aos seus ouvidos. E aqui no verso 16 ele vai dizer: das alturas o Senhor estendeu a sua mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso e dos meus adversários fortes demais para mim. Em todo esse Salmo 18, o que mais me chamou a atenção foram essas duas partes. A primeira, ele diz que no momento de aflição dele, ele clama ao Senhor, ele grita por socorro a Deus. Então existe uma ação de Davi e existe uma reação de Deus. E a Bíblia vai falar, né? Na minha aflição eu clamei e do seu templo ele ouviu a minha voz. E algo que me chama muita atenção nessa primeira parte é que Davi diz que no momento de angústia da vida dele, ele clama ao Senhor, ele tem uma ação, ele toma uma atitude para com Deus, quer clamar, quer gritar por socorro ao Senhor. E olha que lindo, a partir do momento em que Davi tem uma ação, Deus também toma uma atitude, porque a Bíblia diz que ele grita, ele clama na sua aflição ao Senhor e do seu templo ele ouve a minha voz. E aqui está no tempo verbal do passado, ele ouviu, ou seja, já aconteceu. Eu clamei e ele ouviu. E eu fiquei pensando nessa conexão entre as nossas ações e as ações do Senhor. E é tão fácil quando estamos vivendo momentos difíceis na vida, né, momentos de aflição, clamarmos ao Senhor, mas pensarmos que o Senhor não está nos ouvindo. Pensarmos, mas será que Deus vai resolver essa situação para mim, né? E essa parte do texto nos deixa muito claro. Quando nós temos a ação de clamar ao Senhor, o Senhor nos responde também com uma ação de ouvir a nossa voz. Isso é forte demais. Mas aqui embaixo seguem, né, os versos 7, 8, 9, 10, 11 até o 15. E quando chega no versículo 16, Davi diz mais uma vez: e das alturas ele estendeu a mão e me segurou. Ele está falando de Deus. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo que era poderoso e dos meus adversários fortes demais para mim. Então, no primeiro bloco que a gente leu, no verso 6, a Bíblia traz a realidade da escuta do Senhor. E aqui, nesse verso 16 e 17, a Bíblia traz a realidade da ação, da resolução do Senhor sobre as nossas aflições. Davi primeiro diz que ele tem uma ação. E o Senhor responde com uma primeira ação, que é a da escuta. Deus primeiro escuta a voz dele. Deus primeiro escuta a nossa voz, escuta as nossas orações. Mas o que me toca, o que me constrange, o que renova a minha esperança e a minha alegria ao ler esse texto é que Deus não só ouve, mas Deus age em meio às nossas dificuldades. Olha que lindo! Ele não só escutou a minha voz, mas aqui no 16 ele disse: das maiores alturas ele estendeu a sua mão e ele me segurou com elas. Ele me tirou das águas profundas, ele me livrou. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele não é apenas um Deus que nos escuta. Ele não é apenas um Deus que escuta a nossa voz. E quando nós estamos passando por um momento difícil, muitos de nós temos a
facilidade de procurar alguém da nossa confiança. Alguém que seja próximo a nós para desabafar, para descarregar ali aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo, nossas preocupações, nossas necessidades. Mas sempre quando alguém vem conversar comigo, desabafar comigo, né, eu me coloco nesse lugar de escuta para alguém, mas na maioria das vezes eu não tenho poder de ter uma ação que possa resolver o problema da pessoa. Só que nós encontramos na pessoa do Senhor aquele que não só ocupa esse lugar, preenche esse lugar de escuta para cada um de nós. Nós temos a oportunidade e a liberdade, quando estamos vivendo momentos de angústia, clamar ao Senhor e sermos ouvidos por Ele, como o Senhor também responde ao nosso clamor, responde às nossas necessidades com uma ação. Ele não só escuta o nosso clamor, mas Ele age. Ele tem o poder de agir em relação àquilo que nós precisamos, àquilo que nós necessitamos. Talvez, se você se abrir com um amigo seu, com um parente, enfim, ele tenha até o poder de te escutar, mas ele não tem o poder de solucionar o seu problema. Mas nós encontramos na pessoa do Senhor, Deus, tudo aquilo que nós precisamos para ter os nossos problemas sanados. Então, Deus, Ele não só ouve o nosso grito, o nosso gemido, o nosso pedido de socorro, mas Deus é aquele que age. E a palavra de Deus nos dá a garantia disso. Que em todos os momentos de angústia, nós possamos, primeiramente, antes de buscar conselhos de pessoas, nós possamos procurar o Senhor para ali depositar as nossas dificuldades, clamar, gritar por socorro, porque Ele não apenas tem o poder de nos ouvir, mas Ele é mais do que poderoso para agir e intervir em meio às nossas necessidades. Se você tiver um tempinho aí, abra mais uma vez com calma depois, Salmo 18, deixa Deus falar ao seu coração. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.